Bom, e a pergunta de hoje, ela vem da seguinte forma, uma pessoa que preferiu não se identificar. Por que na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, vocês oram pelos mortos se Jesus falou que devemos deixar os mortos enterrarem os seus mortos? Que pergunta interessante, agradecemos muito a quem fez essa pergunta aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. A irmã Cristina de Fátima, que está com a gente na Super Rede Boa Vontade, pregadora ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é quem vai responder, irmã Cristina. É uma pergunta muito importante realmente, por isso o irmão Paiva Neto, líder espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, publicou a resposta nas sagradas diretrizes espirituais da religião divina. A resposta está aqui prontinha, nós temos agora a satisfação de trazer aqui a leitura e os comentários aos corações, que às vezes estão fazendo essa pergunta neste momento, refletindo sobre este fato. Vamos aqui ao volume 1º da coleção Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, na página 299, porque primeiramente vamos entender quais são esses mortos a que Jesus se refere nesta passagem do Evangelho, que foi citada, então aqui o irmão Paiva esclarece o seguinte, subtítulo, que os mortos enterrem seus mortos. Voltando à carga, aqui ele está respondendo a uma pergunta que um repórter fez a ele durante uma entrevista. Olha quanto o assunto é realmente importante. Voltando à carga, o distinto repórter perguntou: a respeito de quais mortos, entre aspas, Jesus se referia ao declarar, aspas, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, fechar aspas. Agora vem a resposta. Ao que lhe respondi, narra o Evangelho, segundo os relatos de Lucas, capítulo 9, versículo 60, que é um homem que desejava seguir a Jesus, contudo antes pretendia sepultar o pai que morrera. O sublime pedagogo, com o intuito de testá-lo, aconselhou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Eis a passagem em questão. Seguir a Jesus. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22, e consoante Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 60. Quando estavam no caminho, disse-lhe um escriba: seguir-te-ei para onde quer que fores. Replicou-lhe Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho de Deus não tem onde reclinar a cabeça. A um discípulo disse: segue-me. Ao que este pediu: permite-me, Senhor, que vá primeiro enterrar meu pai. Tornou-lhe Jesus: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Agora, irmão Paiva traz os comentários. Buscando inspiração na doutrina do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, expliquei ao repórter nosso ponto de vista. Quando Jesus proferiu tal afirmativa àquele jovem, não estava sendo insensível à dor do rapaz. É natural que se deva enterrar o corpo quando este falece. No entanto, o Divino Mestre demonstrava que, ao se imbuir de sua missão, o moço beneficiaria o espírito de seu pai, que se encontrava mais vivo do que nunca, porque o sepultamento seria destinado tão somente à matéria inerte. Os mortos de que Jesus falava são os que vivem exclusivamente para o corpo, esquecendo o espírito. São aqueles para quem a matéria é tudo e o espírito nada. Aqueles que, tendo olhos para ver,
ouvidos para ouvir e compreender, não veem, não ouvem, não compreendem, mostram-se incapazes de fazê-lo. Fechar aspas aqui no ponto. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, aqui Jesus não estava sendo insensível ao que o jovem colocou, o discípulo colocou, mas mostrando que, e Jesus assim, ele usa esses termos bem fortes, incisivos, para fazer a gente pensar, para fazer as gerações que viriam ao estudar o seu Santo Evangelho refletirem e sentirem a grandeza do que ele está dizendo. Né? Não estava insensível à dor, mas mostrando que ao anunciar o Evangelho que ele estava ensinando, aquele discípulo iria iluminar tantos e tantos corações que estavam mortos na indiferença, vivendo só para as questões materiais e não entendendo que nós somos eternos. Então agora nós vamos trazer aqui a outra parte da resposta, a resposta em si, que a pergunta foi feita: por que na religião divina nós oramos por aqueles que já voltaram à pátria espiritual? Então continua o irmão Paiva respondendo ao repórter. 2 de novembro é o chamado Dia dos Mortos. Certa feita, um repórter perguntou-me se costumava orar por eles. Respondi-lhe, naturalmente. Sentimos saudade daqueles que nos antecederam no caminho da grande pátria espiritual, o mundo da verdade. Lembremo-nos dos parentes e amigos com muito carinho. Compreende-se a saudade, mas não convém alimentar tristeza, porque isso perturba a alma da pessoa amada. Eles estão mais vivos do que nunca. Nada morre. Basta ver que o cadáver que vestiu o espírito também se transforma em vida em bilhões de formas minúsculas. A morte é um boato. O saudoso jornalista, radialista, poeta e escritor Alziro Zarur ensinava que não há morte em nenhum ponto do universo. Aí prossegue o irmão Paiva. Deus não é morte, é vida e vida eterna. O próprio Jesus revelou aos seus discípulos que o Pai Celestial universalmente governa seres imortais e arrematou no seu Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27 e segundo Lucas, capítulo 20, versículo 38. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisso, errais muito. Aí o irmão Paiva conclui. Aqueles que amamos não morrem jamais, mesmo já se encontrando no mundo espiritual. Muitos permanecem invisíveis ao nosso lado, ajudando-nos. Outros podem, até mesmo, precisar de nossas preces. Oremos por eles, para que, quando chegar a nossa vez, alguém ore por nós. E agradecemos a Deus por ser Deus de vivos. Os mortos não morrem. Fechar aspas aqui. Então, queridos irmãos, precisamos entender que somos eternos. Aquela pessoa tão querida que amamos deixou de existir na vida física, mas espiritualmente continua. Por que não abraçá-la com a oração? Se o nosso coração está pedindo e faz isso, porque sempre quando você lembra desses entes queridos que já voltaram à pátria espiritual, que você relembra os bons momentos vividos, que você sente o amor que desenvolveu por essa pessoa e ela por você, é uma oração, você está lembrando dela, ela está viva. Então orar, verbalizar uma oração é abraçá-la com o nosso amor, com o nosso sentimento. Muito bem, obrigada, irmã Cristina de Fátima, por trazer então um esclarecimento, essa pergunta que chegou aqui para nós na Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e você também pode mandar a sua dúvida para esse momento. Pergunte ao Santo Evangelho Redentor Apocalipse de Jesus. É só você mandar a sua pergunta, pode ser de forma anônima, tá? Sem problema nenhum. 11 99801 1242 é o nosso WhatsApp. Ou se você nos acompanha pelo youtube.com/Boa Vontade TV,
pode deixar no chat a sua dúvida. E esse momento aqui vai também para o youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Então ele vai ficar ali posteriormente para você acompanhar quantas vezes você quiser. E aí no chat desse vídeo aqui você também pode deixar a sua dúvida e a Religião do Terceiro Milênio vai responder para você. Esse é mais um momento de aprendizado da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, Divino Estadista, criada pelo nosso irmão Paiva Neto, assim como este momento que você acompanhou aqui no Comando da Esperança.